primeira impressão é a que fica. Todos nós já escutamos essa frase. Ela é bem comum e conhecida. Por isso costumamos repeti-la sempre que vamos a um primeiro encontro, a uma entrevista de emprego ou a um evento importante. Mas causar uma boa impressão faz mesmo a diferença? O que a ciência diz sobre isso? Neste vídeo você vai entender isso e muito mais. Existe um termo científico que descreve muito bem a frase "a primeira impressão é a que fica". É o termo chamado de efeito halo, que foi cunhado pelo psicólogo americano Edward Thorndike em 1920. Esse psicólogo pediu a oficiais superiores que avaliassem os soldados em características físicas, como porte físico, e em traços de personalidade, como intelecto, liderança e lealdade. Com essa pesquisa, ele descobriu correlações inesperadamente fortes entre características físicas superiores e traços de personalidade superiores. Ou seja, quanto mais bonito e forte, maiores as chances de ser considerado inteligente, leal e habilidoso. Por isso, o efeito halo é caracterizado por um viés cognitivo, que ocorre quando um julgamento inicial positivo sobre uma pessoa influencia inconscientemente a percepção geral sobre o indivíduo. Ao formar uma primeira impressão, observar uma característica inicial atraente, como beleza ou força, pode tornar a pessoa atraente, dificultando desfazer essa impressão inicial com base em informações novas ou contrárias. Por exemplo, o indivíduo atraente pode ser percebido como interessante, ambicioso ou engraçado, independente dessa avaliação ser justificada ou não. Essa tendência do nosso cérebro em criar estereótipos é capaz de nos influenciar. A mente busca informações no mundo para confirmar crenças pré-existentes. As pessoas se esforçam para evitar a dificuldade de reconciliar informações conflitantes e buscam sentir confiança em seus julgamentos iniciais. Os seres humanos são complexos. O efeito halo pode ser um atalho eficaz para entender outra pessoa até que o relacionamento avance. É possível ver o efeito halo em situações cotidianas. Por exemplo, um gerente pode apreciar tanto o entusiasmo de um funcionário que, inadvertidamente, escreve uma avaliação de desempenho elogiosa, mas que ele não merece. Outro exemplo é o amor de um consumidor por um determinado produto, que pode levá-lo a escolher o item com o mesmo nome de marca quando se depara com duas opções. O efeito halo pode ocorrer em muitos domínios, e deixa claro que as primeiras impressões são importantes, para o bem e para o mal. Elas são boas quando você gosta de alguém no primeiro encontro e deixa uma primeira impressão positiva. Elas não são tão boas quando o primeiro encontro é negativo e deixa um prejuízo social. O efeito halo distorce a realidade, cria falsas impressões e pode, por exemplo, levar pesquisadores a rejeitar informações que não confirmam, empresas a se tornarem complacentes, professores a superestimar ou subestimar o desempenho real de um aluno, a polícia a identificar suspeitos erroneamente, bancos a fazer empréstimos descuidados. Por isso, você precisa usar o efeito halo a seu favor. Comece sendo confiante, pois as pessoas percebem quando você é positivo em relação a si mesmo. Dar uma boa impressão inicial com uma aparência arrumada e organizada pode ajudar. E claro, demonstre entusiasmo pela vida em geral. Além disso, você também precisa aprender a não ser influenciado. Pode ser útil reconhecer e combater o efeito halo em situações potencialmente problemáticas. Uma pessoa pode tentar desacelerar seu processo de raciocínio e focar na característica em questão. Ação concreta também pode ser útil. Professores podem corrigir trabalhos de forma anônima, por exemplo, para evitar que informações anteriores
influenciem as notas de um aluno. O efeito halo pode ser ruim porque distorce a forma como você pode ver uma pessoa ou um produto, fazendo você pensar que a pessoa ou o item é melhor e mais incrível do que a realidade indica. Somos mais propensos a ignorar os atributos negativos de uma pessoa atraente, como o egoísmo, e julgá-la de forma mais positiva do que merece. Mas o efeito halo pode desaparecer. Como se pode esperar, formar relacionamentos de longo prazo diminui o efeito halo. Isso permite que uma pessoa tenha novas e variadas informações, criando um retrato mais profundo, detalhado e preciso da outra pessoa. Vale notar que o amor à primeira vista pode acontecer e pode estar sujeito às primeiras impressões. Estudos descobriram que, ao dar uma rápida olhada no rosto de uma pessoa, podemos tomar uma decisão instantânea sobre se ela é ou não confiável. Quando somos inicialmente atraídos por uma pessoa, isso geralmente se baseia na aparência física, e pesquisas sugerem que somos rapidamente atraídos por pessoas que se parecem conosco. Essas pesquisas foram conduzidas em 2010 pelos psicólogos Robert Chris Fraley, da Universidade de Illinois, e Michael J. Marks, da Universidade Estadual do Novo México. A transição dessa atração inicial para o amor pode ser explicada pelo efeito halo. O fenômeno "O que é belo é bom" foi publicado em 1972 pela Revista de Personalidade e Psicologia Social. Esse fenômeno é um tipo de efeito halo, no qual as pessoas consideradas belas também são julgadas como possuidoras de traços de personalidade mais desejáveis socialmente, com maior probabilidade de sucesso em seus trabalhos e melhores parceiras. A partir desse julgamento instantâneo de atração, podemos inferir qualidades sobre a pessoa que a tornaria um bom parceiro e até alguém que provavelmente amaremos. O que acontece quando experimentamos o amor à primeira vista é que acreditamos saber mais sobre uma pessoa do que realmente sabemos. Embora isso possa criar uma conexão ou faísca instantânea, é imprescindível dedicar tempo para conhecer a pessoa e construir uma base sólida para criar um relacionamento verdadeiramente amoroso e duradouro. Gostou desse vídeo? Então não deixe de conferir o próximo que está na tela. Nunca mais seja enganado. Eu te espero lá.